O programa Vida Empreendedora nasceu a partir da série STEP do empreendedorismo. A ideia é mostrar ao público os desafios, aprendizados, oportunidades e como é empreender não só no Brasil como em várias partes do mundo, e assim trazer insights para quem é empreendedor na sua própria empresa ou no mundo corporativo. Nessa segunda temporada, vamos trazer também empreendedores que deixaram o mundo corporativo para ir para o empresarial e empreendedores de empresas familiares. Vem com a gente conhecer mais uma história incrível do programa Vida Empreendedora. Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora, temporada 2. Hoje vou entrevistar o Múcio Vasconcelos. Ele trabalhou por mais de 30 anos em empresas multinacionais e nacionais de grande porte como diretor comercial, acumulando experiência nas áreas de gestão de pessoas, gestão empresarial estratégica, relações institucionais, resultados, treinamento, marketing e vendas. Há 22 anos, ele decidiu empreender como coach nas áreas de transição de carreira, empreendedorismo, gestão de tempo, organização, liderança e áreas de vida pessoal, como professor de comunicação verbal, técnicas de apresentação em público, marketing pessoal e etiqueta social e corporativa, produtividade, gestão de conflitos e como psicanalista em transtornos, depressões, síndromes, relacionamentos, compulsão e fobias. Bem-vindo, Múcio. É um grande prazer te ter aqui no programa Vida Empreendedora. Olá, Reni. Satisfação grande em te rever. E uma satisfação estar com você neste momento. E muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre vida empreendedora. Vida essa que sempre foi desafiante e a cada dia que passa fica mais desafiadora. Com certeza, Múcio. Mas conta assim pra gente, Múcio, o que te fez mudar da vida corporativa, que você tinha uma carreira executiva maravilhosa, para o mundo empresarial? Você já se considerava naquela época um intraempreendedor? Ô, Reni, começando pelo começo da sua pergunta, o que me fez mudar da vida empresarial, do mundo corporativo, para ser empreendedor, como acontece com a maioria das pessoas, não foi um só motivo, foi um conjunto de motivos. E talvez o mais importante deles foi o fato de que o segmento de mercado em que eu trabalhava, no grupo em que pertencia, foi integralmente vendido para um grande grupo europeu. Então, eu trabalhei nesse grupo por 2 períodos no começo da minha vida, depois fui para outros segmentos de mercado e voltei para esse grupo de qual meu espírito nunca saiu, apenas o corpo saiu por quase 10 anos, depois retornei a ele. Então, esse segmento de mercado desse grupo absolutamente fantástico, maravilhoso, do qual eu sinto muito orgulho em ter trabalhado, foi vendido para um outro grupo não menos fantástico da Europa e essa venda, obviamente, faz com que os compradores tragam para a gestão daquilo que foi adquirido, do que foi comprado, pessoas que eles estão habituados a trabalhar, não é? Mesmo assim, eu trabalhei com esses europeus durante praticamente 3 anos e eu sentia que as coisas estavam, de alguma forma, sendo tentadas em diminuir a minha alçada. Então, tudo isso em meio a muito constrangimento por parte deles e com muito cuidado, sempre foram muito zelosos, um grupo fantástico também, mas, de qualquer maneira, existia esse processo, né? Então, nessa época, surgiu, aqui no Brasil, e que fez um sucesso brutal, um livro chamado O Fim dos Empregos, do Jeremy Rifkin. E este livro causou em mim um grande impacto. Por quê? Porque ele, lá no comecinho dos anos 2000, dizia o que ia acontecer ao longo das próximas décadas com a chegada das novas tecnologias. E, efetivamente, é o que aconteceu. Também não foi só esse motivo. Nessa época, eu já tinha mais de 50 anos de idade e eu tinha sobrevivido
a 3 processos de downsizing absolutamente rigorosíssimos. Então, depois de todos esses processos, e mais o fato de já ter de mais de 30 anos de trabalhar com o privilégio da carteira assinada, eu disse, bom, vamos empreender, vamos tocar a vida por nossa conta, enquanto isso é uma decisão nossa, antes de alguém que resolva fazer por nós. E então, eu deixei o mundo corporativo. Na época, eu tinha, como dizem os mineiros, muito café no bule, para que as coisas fossem feitas com tranquilidade. E eu deixei o mundo corporativo, não com o coração partido, porque, afinal de contas, os meus ex-patrões já não eram os mesmos, a empresa tinha sido vendida, não é? Então, o aspecto emocional, os laços emocionais já não eram tão fortes assim. E eu decidi, então, partir para a vida empreendedora. Mas isso, para mim, não era tanta novidade desta forma, porque, ao longo da minha carreira, eu comecei como auxiliar de estoquista, tinha terminado o meu curso de ensino médio, não é? Terminei o curso de técnico em contabilidade, e entrei nesse grupo fantástico, e, ao longo dessa carreira, eu cheguei a diretor comercial. Muito bem. Eu sempre tive vontade de crescer, de evoluir, de avançar, de conhecer novas técnicas. Então, apesar de eu estar sempre ligado oficialmente à área comercial, à área de marketing, eu sempre busquei transitar por outras áreas, como, por exemplo, pela área financeira, pela área administrativa, pela área de relações institucionais, como você mencionava no começo da nossa apresentação. Muito bem. E isso me levou, ao longo do tempo, a aceitar alguns desafios. De ser, por exemplo, transferido de estado para assumir novas posições em outros estados, em filiais. Nessas circunstâncias de assumir novas filiais, novos locais, você não vai só com o boné de, por exemplo, gerente de vendas ou coordenador administrativo. Você assume esse boné, mas assume outros bonés. Então, isso gera um desconforto, por um lado, de você ter que usar vários bonés, mas, em compensação, te dá muita experiência e faz com que o seu horizonte seja muito mais abrangente. Então, isso facilitou não só o meu progresso, como me deu conhecimento. E a cada uma dessas promoções, que envolvia mudança de estado, mudança de função de alguma forma, eu procurava fazer cursos de especialização para que eu pudesse evoluir neste processo. Muito bem. É óbvio que, naquela época da evolução, eu não imaginava que esse nome desse interesse por evoluir, por crescer, etc., vinha se chamar depois empreendedorismo. Na época, não existia isso. Muito bem. Quando eu deixei, então, a empresa, eu abri uma empresa de consultoria, na área de quê? De planejamento estratégico, de negociação e de vendas, que eram as áreas onde eu tinha maior expertise. Trabalhei nessas áreas de planejamento estratégico, negociação e vendas por aproximadamente 3 anos, e isso me levou a fazer várias palestras em entidades de classe, em associações, em empresas, em clientes, etc. E, nesse processo de consultoria, eu fui descobrindo uma paixão até então não aflorada, que era a paixão por pessoas. Isso que eu ia te perguntar agora. Por que você sempre teve essa tua, como que eu falo? Essa tua carreira na área comercial, estratégica, e como você foi parar em pessoas, né? E sem contar que é outra coisa que você já comentou, né? Você, na verdade, na época nem tinha nome. Hoje é chamado de intraempreendedorismo, que você fazia já no mundo corporativo. Por isso que para você talvez foi tão tranquilo. Mas conta aí um pouquinho para a gente. Como que você veio aí para esse mundo da gestão de pessoas? Isso. Então, eu sempre fui muito exigente do RH, do recursos humanos. Só que eu era um excelente cobrador de recursos humanos. Era um cobrador até um tanto quanto chato, um tanto quanto renitente, insistente, não é?
Mas, com o processo da consultoria e de palestras, etc., eu fui conhecendo o outro lado. Na consultoria, na época da consultoria, eu fui percebendo a dificuldade das pessoas. Que a dificuldade das pessoas em qualquer área de atuação, na maioria das vezes, não é o conhecimento técnico. Algumas áreas são mais difíceis do que outras, mas o conhecimento técnico, com disciplina, com organização, com gestão de tempo, com foco em obter o conhecimento, se obtém. A maior dificuldade das pessoas é o seu controle emocional para gerir, para fazer desenvolver aquilo que estava sendo tomado em termos de conhecimento. Muito bem. Fomos evoluindo e, nesses contatos, eu conheci algumas pessoas de recursos humanos. Fui convidado, então, para integrar a Associação de Recursos Humanos da Divisão de São Paulo. Então, ao longo desse processo, eu conheci pessoas que me levaram a me fazer um convite até então absolutamente não constante do meu radar, que era ser professor de comunicação verbal e não verbal. Eu achei aquilo muito estranho, mas como eu sempre fui voltado a desafios, e quanto mais desafiador, mais eu me interessava, eu aceitei. Então, eu fui aprender, não como se comunicar, porque eu acredito que eu nunca tive dificuldades nessa área, antes, pelo contrário, mas existiam técnicas que eu não conhecia. Então, eu fui aprender essas técnicas, dominar essas técnicas, e ao longo dos próximos mais de quase 2 décadas, eu lecionei, ministrei cursos de comunicação verbal e não verbal, enquanto também fazia outros trabalhos na área de consultoria. E também, nesse período em que eu fui ministrando cursos de comunicação verbal e não verbal, eu fui ampliando o meu conhecimento em ser humano, na competência do ser humano, na mente do ser humano. Busquei autoconhecimento e também conhecimento. Então, fiz vários cursos de programação neurolinguística, de hipnose clínica, de hipnose rápida. Fiz uma série de cursos voltados para a ampliação da competência do ser humano e buscando compreender a mente do ser humano. À medida que eu participei desse processo de sala de aula, eu fui me apaixonando ainda mais pelo ser humano e, à medida que eu ia me apaixonando, eu fui fazendo cursos de aprofundamento, sendo que um dos últimos deles é um curso de formação em psicanálise integrativa, que eu concluí há alguns anos atrás. E hoje estou fazendo um outro tipo de aprimoramento, eu estou estudando neurociência. Então, essa fase da minha vida, que é sempre constante a necessidade de um aprimoramento, de um enriquecimento, de um crescimento. Então, se existe alguma coisa muito comum na minha vida, não só de intraempreendedor, como de empreendedor, é a obtenção de conhecimento. A necessidade, a vontade de obtenção de conhecimento cada vez maior para prestar cada vez mais um melhor serviço. Então, essa foi a minha caminhada para chegar aonde hoje eu atuo, que não é mais na área comercial, não é mais na área de negociação, não é na área de planejamento estratégico, e sim na área de melhoria da competência e da habilidade do ser humano em administrar o seu emocional e, consequentemente, os seus conhecimentos e as suas habilidades para evoluir sempre, sempre, sempre. Que interessante. Olha só, né, moço? Você foi evoluindo, quer dizer, mesmo agora, depois de anos, você já na área de empreendedorismo, você não parou de estudar, você continua estudando, isso é louvável, e isso que eu sempre falo para os empreendedores, a gente não pode parar. E daí, assim, só já pegando o gancho, quais são as principais características que você acha que alguém deve buscar em si mesmo para ver se é potencialmente um empreendedor ou não? Agora, com toda essa tua bagagem também com a área do fator humano, eu acho que seria uma boa
Acho que você tem muito mais argumentos para falar sobre isso. Legal. Olha só, Reni, se existe alguma coisa extremamente importante para a pessoa verificar se existe nela uma característica que o leve a empreender, é uma inquietude, uma insatisfação com aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz deve ser sempre melhorado, deve ser sempre ampliado. A pessoa deve ter dentro de si algo que incomode o suficiente para que ele busque progresso, busque amplitude, novos horizontes. Esta falta de acomodação ou a presença do incômodo é absolutamente fundamental para alguém empreender. Se alguém está satisfeito com aquilo que faz, com aquilo que tem, certamente esta pessoa, naquele momento, pelo menos, ele não tem uma característica de empreendedor. O empreendedor, ele se notabiliza pelo incômodo constante e presente naquilo que faz e naquilo que realiza. Buscar sempre aprimoramento, crescimento, evolução. Olha que interessante. E, além disso, existe uma outra coisa também, algumas outras variáveis, não vou citar todas, mas pelo menos mais duas. Ele precisa ser visionário. Precisa ser visionário, ele precisa ter uma visão de que eu consigo fazer melhor, é possível fazer melhor, é possível existir uma melhoria em cima daquilo que já exista, por melhor que seja. A outra variável é coragem. Algumas pessoas dizem assim, é preciso uma ponta de ousadia, e eu não discordo. É necessário, sim, uma ponta de ousadia, mas a coragem é indispensável. E uma outra característica é você ter um nível de resiliência necessário e suficiente para você administrar os obstáculos que você terá que transpor. Alguns deles você vai transpor com galhardia, outros nem tanto, e outros você vai cair nesse obstáculo. E precisa ter a resiliência necessária e suficiente para você se recompor e começar. Muitas vezes, um empreendedor, ele aposta numa área de serviço ou de produto e aquilo não vai adiante. Ele precisa ter a resiliência, a coragem, a ousadia, não é? A insatisfação dentro dele para que ele teste uma outra possibilidade. E muitos empreendedores, você deve conhecer vários, que só deram certo depois do 5º negócio, do 6º negócio. Não é? E ainda você pergunta para ele, como vão as coisas? Ele diz assim, é possível melhorar. E essa inquietude, esta insatisfação é que leva o empreendedor a crescer. Você está chamando de inquietude, satisfação, eu chamo de curiosidade, né? E a gente Sem que é dúvida. muito curioso, eu falo curioso, mas é porque a gente está sempre querendo estudar, está querendo conhecer, está querendo ver, está querendo saber como que funciona. Eu acho que é exatamente isso. Eu tenho uma das minhas mentorias justamente para quem quer montar um novo negócio. E uma das etapas é essa. Talvez eu não veja tanto nesse fator humano, mas eu pego bem assim, os pontos principais que fazem essa inquietude acontecer. Então, isso é muito interessante. E assim, uma outra coisa que também eu vejo, às vezes tem a pessoa lá que quer, eu quero empreender, mas eu estou com pouco dinheiro, né? E como que essa pessoa, quais são as etapas que você indica assim, para essas pessoas observar? Porque assim, eu falo algumas coisas, mas com certeza você tem muito mais coisa para falar. Traz para a gente essas etapas. Por falar nessa coisa de abrir novos negócios, ser empreendedor, nós temos em curso uma feira de franquias, que se repete a cada ano em São Paulo. Não é? E certamente em outros estados também existe algum tipo de mostra desse tipo. Então, este tipo de evento serve para um grupo de pessoas que se colocam num grupo que eu chamo de empreendedores estratégicos, que não é o tipo que você questionou, que é quem tem pouco dinheiro. Porque quem busca esse tipo de possibilidade são pessoas que têm
vários recursos, não só financeiros, como também técnicos e de outros tipos de necessidades que eles têm a possibilidade de enfrentar e resolver. Mas as etapas de um empreendedor com pouco dinheiro, não é? E aí alguém pode perguntar assim, ou se interessar, mas o que ele chama de pouco dinheiro? Não é? Pouco dinheiro é muito relativo. Para alguns, pouco dinheiro pode ser 50 mil reais, para outros pode ser 10 mil reais, para outros deve ser 5 e para alguém deve ser 1.000. Muito bem. De qualquer maneira, as etapas para quem tem o chamado pouco dinheiro, independente do nível desse pouco dinheiro, é assim: começar esse seu empreendimento de uma forma absolutamente informal. Não investir em espaços, em a imediata legalização da empresa, ter um contador, porque eu preciso de uma estrutura física, eu preciso de um computador XPTO. Não. Começar com aquilo que você tem, porque você tem pouco dinheiro. Então, a primeira fase é você efetivamente ter na cabeça que você vai começar com aquilo que você tem. Tá bom. Mas, junto com essa fase, ou antes dessa fase, é assim: liste as habilidades que você tem. Quais são as habilidades que você tem? O que é que você gosta de fazer? Vão aparecer várias coisas que você gosta de fazer. Talvez 10, 12, 15. Dentro dessas habilidades que você tem, quais são aquelas que você acha que você faz melhor? Esta é a segunda fase. Você percebe que você está apenas identificando aquilo que você tem aptidão para fazer. Uma vez escolhido aquilo que você faz de melhor e aquilo que você tem de aptidão de fazer, vem uma fase crucial que a maioria dos empreendedores de pequeno porte ou microempreendedores odeiam fazer. Por quê? Porque normalmente esses empreendedores de pequeno porte, eles são oriundos ou de demissões, ou de prestes a ser demitidos, ou mandaram o chefe às favas porque o chefe era incomodativo, recalcitrante, brusco. Então a pessoa sai com o emocional todo bagunçado. Ele quer liberdade, liberdade antes que tarde. E nessa busca de liberdade, liberdade antes que tarde, ele pega um pouquinho de dinheiro que ele tem e acaba em um ano e meio, porque a coisa não é bem sucedida. Então, depois dessas primeiras fases que eu lhe falei, vem uma importantésima que as pessoas odeiam fazer, mas é altamente salutar que faça. Qual é essa fase? Vá trabalhar para alguém nessa área que você tenha aptidão. Imagine que você é alguém que gosta de chocolates. Então, vai trabalhar numa loja de chocolate para você ver como é. Não é? Ah, eu quero montar um restaurante. Amigo, você nunca teve restaurante, pelo amor de Deus. Você só sabe, quem sabe, cozinhar. Então, vai trabalhar num restaurante para você ver como é que um restaurante funciona. E lá você vai descascar batatas, você vai fritar batatas, você talvez vá substituir o garçom, talvez vá substituir o maître, para ver se isto efetivamente faz sentido para você. Se isso fizer sentido para você, ao longo desse período, você vai identificando se você quer um negócio apenas para a sua subsistência ou se você quer escalar essa atividade. Porque aí entra um outro fator complicador, que são recursos financeiros. Se você tiver apenas a ideia de ter um negócio para a sua subsistência em níveis mais confortáveis ou da sua família, menos complicado. Mas se você quiser ampliar essa atividade, escalar essa atividade, você tem outras necessidades, como, por exemplo, a de procurar um investidor anjo. E você tem que ter habilidades em planejamento, em apresentações, porque você vai ter que vender esta ideia para alguém. E vender bem o suficiente para que alguém compre. Não é? Existem alguns programas que você pode assistir e você vê que muitos empreendedores vão lá, oferecem seu negócio e o negócio não é adquirido. Por quê? Porque não é bem apresentado, quem sabe não esteja bem
estruturado, ou quem sabe o negócio não seja bom mesmo, a olhos de outras pessoas, não é? Então, é importante que você tenha esse processo. Suponha que tudo isso ande certo e você instale o seu negócio, a última etapa, e não a menos importante, é você estar atento aos feedbacks. Nós temos uma tendência, nós seres humanos, que em psicanálise nós chamamos de ter tendência a viés de confirmação. Ou seja, a gente só aceita elogio do serviço ou do produto que a gente presta. Quando alguém critica o nosso serviço ou o nosso produto, a gente fica revoltado. Aliás, há algum tempo atrás, nós tivemos um empreendedor que trabalhava no ramo de alimentos, que uma vez recebida a reclamação de uma cliente, ele teve o desplante, a audácia de ir ao prédio onde a reclamante trabalhava e disse cobras e lagartos para a cliente. Isso saiu, inclusive, na televisão. Isso parece coisa impossível de acontecer, mas acontece. Então, o feedback é que vai norteando aquilo que você tem que fazer. Porque seu negócio, seja ele prestação de serviço ou de produtos, só existe se existir cliente. E cliente só existe se ele estiver satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço. Portanto, feedback é extremamente importante. As etapas são estas. E como você é um empreendedor de sucesso, você vai ter outros negócios em que esses ciclos se repetem, desde o primeiro, não é? Até você prestar atenção no feedback, que é o que vai garantir a existência e a perenidade do seu negócio. Ou não. Então, abandone o viés de confirmação e todas as vezes que você receber um elogio, principalmente se for da sua família, pisque um olho, feche o outro, porque esses elogios têm uma coisa chamada amor, carinho, atenção. E você, empreendedor, não precisa de carinho, de amor, de atenção. Você precisa de resultado. Claro que o carinho faz bem, claro que o amor é bem-vindo, mas não é isso que faz o seu negócio crescer, não é isso que faz o seu negócio girar. E aí, pessoal, tá gostando do que o Múcio está falando? Tem dicas muito interessantes e se você quiser escutar a segunda parte dessa entrevista, na próxima segunda-feira, às 20 horas, vem com a gente no programa Vida Empreendedora. Eu sou Reni Okuhara, fundadora da THJO Plus, e vou contar um pouco da minha história. Apesar de toda a experiência profissional ser nas áreas de vendas, planejamento estratégico, implantação e administração de empresa, percebi que quando investi em pessoas e as fazia acreditar o quão importante elas eram nos processos que trabalhavam, elas sentiam parte desse processo e elas davam o seu melhor, elas faziam o seu melhor. Com isso, os processos que eu elaborava se tornavam muito mais fáceis de serem implantados e mensurados. Então, concluí o quão importante é trabalhar os talentos humanos na empresa, para que a sua gestão organizacional fosse mais eficiente e eficaz, gerando o lucro que toda empresa deseja. Como sempre eu acreditei que tudo que eu tive a oportunidade de estudar e vivenciar no mundo corporativo um dia contribuiria para algo maior, fundei a THJO Plus. A THJO Plus é uma consultoria empresarial que trabalha basicamente nas áreas de RH, vendas, implantação e administração de empresa e gestão de negócio através da mentoria ao empresário. Eu tive a oportunidade de vivenciar situações no mundo empresarial através de cursos, das consultorias realizadas e das parcerias comerciais bem-sucedidas que fizeram com que a THJO Plus fosse o que é hoje. Por isso, quero agradecer a todos que estiveram e continuam com a THJO Plus durante todo esse período, divulgando o nosso trabalho, seja como cliente ou como parceiro comercial. Gratidão! Eu sou Reni Okuhara, consultora e mentora empresarial da THJO Plus.